Boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Vamos entrando aí. Hoje a gente tem uma live muito boa. Eu vou falar sobre os 8 pilares, né, que eu considero como as leis do sucesso médico, né? A gente vai falar um pouco sobre a importância do resultado, né, na carreira médica, a importância de você se posicionar no mercado como especialista, a importância da autoridade. Então hoje a gente vai trabalhar em cima de 8 pontos que eu julgo muito importantes, principalmente para o médico especialista que está iniciando agora na sua carreira e que ainda tem dúvidas, né, de como se posicionar no mercado, como seguir um roteiro de sucesso, de como você ter um comportamento de sucesso. Então, essa é a estratégia que a gente vai implementar hoje e muito provavelmente a gente vai estar toda segunda-feira ou a cada 15 dias trazendo um conteúdo, né, diferente do que a gente normalmente como médico busca dentro da especialidade, né? A maioria das vezes a gente busca capacitação técnica, apenas de habilidade técnica, para entregar um resultado em cima de uma terapêutica. Entretanto, hoje quem é médico especialista sabe muito bem que isso hoje não basta, não é o suficiente, né, para que um médico hoje consiga se destacar dentro da sua especialidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Quais são as ferramentas novas que o médico precisa desenvolver dentro da sua especialidade para conseguir se posicionar no mercado como um médico de referência na sua região, né? Conseguir rentabilizar de modo, né, que ele consiga chegar lá nos resultados que ele busca desde o momento que ele tomou a decisão de fazer medicina. Então, é mais ou menos... Mônica, travou ou tá indo normal? Travou. Não. Todo mundo tá me ouvindo aí? Show. Apareceu aqui, pensei que tinha travado. Pois bem, então, hoje... Deixa eu fixar o comentário aqui. Então, hoje eu vou falar exatamente disso. São as 8 leis do sucesso. Vou dar 3 minutinhos aí para o pessoal entrar. Então, quem está entrando, a gente vai falar hoje exatamente isso. São os pilares, né? Uma outra mentalidade, né, que o médico hoje precisa desenvolver quando ele resolve ser protagonista, né, do seu sucesso e se posicionar dentro do mercado de trabalho hoje como uma referência naquele segmento. Isso vale para todo tipo de médico, né? Não é apenas da especialidade cirurgia plástica, ou cirurgia vascular ou dermatologia. Esse é um comportamento, né? Essas 8 leis é um comportamento que está presente em todos os médicos, né, que eu observei, que tiveram sucesso na sua jornada. E esse comportamento ele se repete em outras especialidades, em outras profissões e em outras pessoas de liderança. E hoje eu vou pontuar exatamente quais são essas 8 leis de sucesso, né? Qual é o comportamento que o médico hoje, né, que quer se posicionar no mercado, que quer ser uma referência no seu mercado, que quer ser líder naquele segmento, precisa executar para se posicionar da seguinte forma. Então, eu acho que a gente já tem aí 5 minutinhos, dá para a gente começar. Quem for chegando, né, vai pegando aí as etapas. Então, para começar a conversa, o que seria, né, o objetivo das 8 leis do sucesso? Primeira coisa, absolutamente todo médico, ele quer ter reconhecimento na sua área. Então ele quer que as pessoas olhem para ele e vejam como a pessoa de referência em toda vez que ela pensar naquela especialidade. Vou dar um exemplo, eu, né, que sou cirurgião vascular, hoje eu me tornei referência não só na minha região, mas em todo o país. Hoje eu atendo pacientes de todos os lugares do país. E o que é que fez isso, né? Todo médico busca isso, ter esse reconhecimento, em que as pessoas olhem para você como referência e tenham uma segurança de tomar a decisão de escolher você quando ela pensa naquele determinado ponto de doença ou conceito estético que ele tem ali, que ele quer melhorar. Segunda coisa, para a gente ter sucesso, a gente tem que ter resultado. Eu sempre, essa frase não é minha, mas eu sempre uso ela na minha prática e quando eu vou palestrar aqui com minha equipe ou com os meus mentorados, que você tem que ser tão bom, que os seus resultados cheguem primeiro do que você. Né? E muita gente precisa entender isso. Por quê? Porque senão a gente fica querendo provar para os outros que a gente tem resultado. Mas quando você faz bem feito, quando você segue o passo a passo, né, para te levar àquele topo ali dentro da sua especialidade, você vai ver que o resultado ele é importante e não tem como você atingir determinado ponto de sua carreira sem ter os resultados que você precisa entregar para as pessoas que te procuram. E uma outra coisa importante é a autoridade. Por quê? Porque as pessoas elas querem comprar ou fazer alguma coisa com uma pessoa que é autoridade naquele segmento. Então, esses são os 3 pontos que eu quero alavancar para te falar com vocês sobre as 8 leis do sucesso.
E a primeira lei do sucesso, né, que eu considero como o ponto inicial de tudo, é resultado. Então, assim, não tem como você ser um médico de referência sem você entregar resultado. Mas quando eu falo de resultado, a gente trabalha em cima de alguns pontos importantes. E você precisa entender que resultado, ele vem de uma sequência de coisas. Não é apenas você fazer um tratamento de varizes como no meu segmento e entregar o resultado que o paciente quer. Existe uma série de bases, né, e estruturas que vêm muito além disso, que vão estar associadas ao resultado. E uma delas é o seu comportamento. Então, o que você tem que fazer? O que você busca quando a gente fala resultado, né? Principalmente nós que somos cirurgiões, não sei se Lari aí, apesar de ser cirurgião, é dermatologista, mas ela realiza procedimentos, e a gente acha que entregar resultado para um cliente ou um paciente quando procura a gente é o simples fato de entregar, fazer aquela cirurgia e o resultado final ficar muito bom. Mas vai muito além disso. Existe uma jornada envolvida na construção desse resultado que todo médico precisa entender. O resultado, ele tem que estar pautado em cima de tais pontos. Primeiro ponto, qual é o resultado na mente desse paciente que você promoveu? Ou seja, durante a jornada que você estabeleceu para aquele paciente, quais são os pontos que você acionou de modo que esse paciente, sempre que pensar naquela jornada de tratamento que ela fez com você, ela vai sentir? Onde é que eu quero chegar com isso? Quando o paciente liga para sua clínica, qual é a impressão que ele tem no primeiro contato que ele tem com sua secretária? Quando o paciente chega para ser atendido com você, qual é o modelo de atendimento que você estabelece durante sua consulta, de modo que ele saia dali totalmente esclarecido de tudo aquilo que ele quer fazer? Terceira coisa, quando ele toma a decisão de realizar aquele procedimento, qual é a jornada que está envolvida na construção desse procedimento? Qual é a assistência que você dá durante o dia do procedimento? Qual a assistência que você dá no pré-atendimento, ou seja, antes de realizar aquele procedimento? E o mais importante, que é o controle pós-venda. Ou seja, quando o paciente realiza um procedimento com você, como é que você executa o acompanhamento dele? Hoje, né, dentro da minha estrutura, né, que é o tratamento de varizes, a gente construiu o chamado Vem Assiste. E o Vem Assiste, ele é exatamente isso. É a assistência que eu proporciono ao meu paciente durante toda a jornada de tratamento. O paciente que realiza um procedimento comigo hoje, na maioria das vezes, nem todos os procedimentos eles são executados e eu entrego esse resultado em apenas um dia. Ele precisa de uma jornada de pontos de contato, né, que é o nome que eu dou, que é as visitas de tratamento. Mas entre uma visita de tratamento e outro, esse paciente ele é monitorado e ele tem uma assistência exclusiva dentro do Vem Assiste, que é um programa que eu construí dentro hoje da minha empresa, para que minha equipe consiga monitorar esse paciente, para que ele tenha a sensação de que o procedimento dele não acaba no momento que ele me paga. O procedimento dele só vai acabar quando aquela jornada se conclui. Ou seja, quando eu entrego o resultado final, a gente vai fotografar e mostrar para ele os resultados que a gente conseguiu atingir. Então, quando a gente pensa em resultado, e o médico ele tem que reprogramar a cabeça dele para isso, que o resultado não é apenas o resultado cirúrgico. O resultado envolvido em uma jornada para te levar para o sucesso, ela vai muito além de um simples resultado técnico. Porque o resultado técnico, eu acredito que a maioria dos colegas já façam. E quem não faz está buscando fazer. E vai chegar. Só que chega uma hora que todo mundo se iguala. E é a partir daí que você vai ter que saber o que você tem que fazer para que aquele paciente, quando ele te procure, ele tome a decisão de escolher você e não seu outro colega da especialidade. Então, quando você pensa em resultado, o resultado são os pontos positivos que são acionados na mente do seu paciente em todos os pontos de contato que ele estabelece com você. Desde o momento que ele te acha na internet até o momento que ele conclui aquele tratamento. E digo mais, não quando ele conclui, e o momento que ele vai ser estabelecido. Porque hoje o paciente, quando ele fecha um ciclo de tratamento, que a gente entrega o resultado técnico que ele buscava, esse paciente ele continua sendo monitorado pela minha equipe. Por quê? Porque no meu caso eu trato uma doença crônica, no caso de Lari, que é uma doença dermatológica, quando ela faz os procedimentos, que Lari é referência em procedimentos faciais. Lari, que é minha mentorada, ela hoje dá essa assistência, porque o paciente vai voltar daqui a um ano. E se você não mantém o elo de contato ou pontos de contato que são específicos durante essa jornada entre o ano e o próximo ano que vem, onde esse paciente vem fazer a manutenção, você acaba perdendo. E isso é resultado. O resultado ele tem que ser constante. E aí, quando eu falo de resultado, eu queria dizer aqui 4 comportamentos de pessoas que existem. Comportamento número 1 é aquela pessoa que não acerta e não está preocupada em corrigir. Comportamento número 2 é aquela pessoa que acerta e busca corrigir.
O comportamento número 3 é aquela pessoa que acerta e se acomoda no acerto. Comportamento número 4, que é o que eu espero de vocês e é o que eu executo hoje, tanto na minha concepção quanto na concepção de toda a minha equipe que trabalha comigo, que é você acertar e melhorar seu acerto cada dia que passa. É como se fosse um empilhamento de resultados. Ou seja, você melhorou, melhora mais, melhora mais, melhora mais, melhora mais, melhora mais, melhora mais. Por quê? Porque o que vai chegar a hora é que talvez as pessoas que estão me assistindo aqui agora, elas captem essa mensagem e elas comecem a executar exatamente o que eu estou falando. Então, se todo mundo começa a executar tudo o que eu estou falando, vai chegar uma hora que todo mundo vai ficar igual. E o que vai fazer o paciente tomar uma decisão? E esse é um questionamento muito interessante, porque quando eu comecei, a seguir essa nova fase de minha carreira, que é dar mentoria para os outros médicos e compartilhar, todo esse conhecimento de métodos, metodologias que eu construí hoje para executar e conseguir reproduzir isso para outros médicos, um colega meu falou assim, velho, mas você vai ensinar tudo isso para outras pessoas e quando as pessoas começarem a fazer igual a você, como é que você vai se destacar dos outros? Como é que você vai se diferenciar dos outros? Mas existe uma grande diferença que eu sigo a linha 4. Eu melhoro e busco melhorar mais, e melhorar mais, e melhorar mais, e melhorar mais, e melhorar mais. Então, se eu estou sempre buscando melhorar, mesmo que a pessoa me copie, que eu vejo isso hoje, e eu fico até feliz, porque eu vejo que as pessoas estão copiando algumas coisas que eu faço, e isso é bom, porque está mostrando que as pessoas estão entendendo que isso dá resultado. Mas quando a gente está focado em melhorar sempre mais, a gente não se preocupa se as pessoas estão copiando a gente. Por quê? Porque daqui semana que vem eu já tive outra ideia, amanhã eu já tenho outra ideia, eu já executei essa ideia e eu sempre sou dessa ideia. Tá bom, melhora, tá bom, melhora, tá bom, melhora, tá bom, melhora, porque é isso que é um dos pilares do sucesso. É você não se contentar com o resultado que você tem agora. É você buscar melhorar cada vez mais, mais, mais e mais. Então, quando vocês pensarem em resultado, não pense apenas no resultado técnico, mas é o resultado, a quantidade de resultados positivos que você proporciona ao paciente em todos os pontos de contato que ele estabelece com você. Então, quando a gente pensa em resultado, é exatamente essa mentalidade que eu queria mudar na cabeça de vocês, se vocês ainda não perceberam isso que eu acabei de falar. E é isso que eu faço hoje. Então, hoje, todos os pontos de contato dos meus pacientes, eles são monitorados por minha equipe. Mas, Rafael, talvez quem está me assistindo aqui agora pode estar na residência, ou terminou a residência agora, ou talvez não consiga rentabilizar como eu rentabilizo hoje nas minhas empresas, de modo que eu consiga contratar várias pessoas. Hoje eu tenho quase 10 pessoas que trabalham comigo. Por quê? Porque hoje eu cheguei num patamar que eu sozinho não consigo mais dar conta. Mas o que eu fiz lá no início para conseguir ter os resultados que eu tenho hoje? Lá no início, quem dava assistência do pós-operatório do meu paciente era eu, por telefone. Quem ia marcar o paciente para cirurgia era eu. Quem ia acompanhar o paciente durante o procedimento ou entre as visitas de procedimento, era eu. E isso é importante. Porque se você cresce executando as ações que são fundamentais para te levar àquele resultado ou para te levar ao sucesso que você busca, à medida que você vai crescendo e você vai incorporando novos colaboradores, se você viveu aquilo, é muito mais fácil você ensinar. Porque não dá para você ensinar alguém o que você não sabe fazer. Então, esse é um comportamento de sucesso. Para entregar resultado, você precisa viver o processo, identificar como gerar resultado desse processo e a partir daí você vai reproduzir. E é essa atitude que é importante, você saber reconhecer isso, sentir o momento de conseguir trazer mais pessoas e trazer as pessoas certas e treinar as pessoas certas e incorporar na mente delas que é importante elas entregarem resultados e lapidar cada vez mais cada resultado, para que assim você acabe não caindo no grande problema daquelas pessoas que buscam o sucesso, quando elas acham que estão no sucesso, elas se acomodam. Só que se você se acomoda, pode estar vindo alguém. E existe uma coisa bem interessante, que eu acho que aqui todo mundo vai lembrar, de Ayrton Senna, que Ayrton Senna era exatamente assim. Era um cara muito bom, e quando Schumacher começou a chegar, ele sabia que Schumacher estava chegando. E o que é que ele fazia? Melhorar, melhorar, é treino, 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 treino sem parar. Porque se você é bom e você continua treinando, você vai sempre conseguir se manter no topo. O grande problema é quando você se acomoda. Você chega naquela zona e você se acomoda na zona de conforto. Aí que está o grande problema. Porque é nessa hora que vem o Schumacher e te passa. E é isso que vocês têm que entender. O processo ele é contínuo. Se você quer estar no topo, se você quer ser líder daquele segmento, você precisa se comportar como líder. E isso exige dedicação, isso exige gestão de tempo, isso exige ter mentalidade de campeão. Porque o campeão não pede para chegar, ele chega. Por quê? Porque as ações dele estão focadas exatamente nisso. Então, vamos para o segundo pilar,
que é especialista. Esse é um ponto muito importante e sempre que eu dou aula aqui em Feira de Santana, que eu sou de Feira de Santana, eu dou aula para os alunos aqui da UFS, da Liga, e sempre, né, por mais que eu vá falar da minha especialidade para eles, contribuir um pouco com o conteúdo, né, para eles. Deixa eu só ligar a luz aqui. Pera, deixa eu só ligar aqui. Ô, mano, que desligou aqui. A bateria riu. Eu sempre falo isso, assim, o médico ele cai na tentação, hoje, né, principalmente o médico terminando, ele acha que dá para ele viver só como médico generalista. Mas você tem que entender o seguinte, que quando você se posiciona no mercado como um especialista naquele segmento, as pessoas vão te pagar mais caro por isso. E toda vez que você vai procurar um médico, se existe um cirurgião vascular, você tem varizes, vou dar um exemplo da minha especialidade, você tem varizes. E aí você vai para a internet. E lá na internet você encontra o cirurgião vascular. E ao mesmo tempo você encontra um cirurgião vascular. Descarregou. Um cirurgião vascular que é especialista no tratamento de varizes. Você acha que você vai optar em passar por aquele cirurgião vascular generalista ou passar por um cirurgião vascular que é especializado no tratamento de varizes? Então, quanto mais especialista você é, maior a chance de você se posicionar no mercado, maior a chance de você cobrar valores mais diferenciados e as pessoas pagarem por isso. Porque quando você está com uma dor, vou dar um exemplo. Eu estou com um problema, uma dor na coluna, eu fiz uma ressonância e eu estou com um problema na L5. E aí eu preciso de um médico que resolva esse problema. Aí eu vou, tem um neurocirurgião especialista em coluna e existe um neurocirurgião que ele é especialista em coluna lombar. Você acha que você vai escolher quem? Você vai para o neurocirurgião, você está com um problema na L5. Você vai para o neurocirurgião, ou você vai para o neurocirurgião especialista em coluna, ou você vai para o neurocirurgião super especialista em coluna lombar. Então vocês têm que entender que ser super especialista é uma necessidade do mercado. Tirar dessa ideia de que quando você faz uma subespecialidade, como cirurgião vascular, ou dermatologista, ou cirurgião plástico, que você é suficiente para você hoje. Isso não é mais suficiente. Você precisa se comportar como super especialista. O mercado exige isso. Porque não é igual antigamente que eu estava numa cidade que só tinha um cirurgião vascular. Hoje na minha cidade deve ter uns 50 cirurgiões vasculares. E se eu me comporto como qualquer outro cirurgião vascular, o paciente ele vai me ver como qualquer outro. E ele vai me comparar e vai falar assim, abaixo está muito forte a luz aqui. Ele vai achar que eu sou igual ao outro. Então assim, quando eu vejo que todo mundo é igual, o que é que eu faço? Eu vou ver quem é o mais barato. Mas quando eu vou... Abaixo está mais um pouquinho, está muito forte. Aí... Então, quando eu vou, né, e vejo um médico que é super especialista naquela dor que eu tenho, eu com certeza vou escolher ele. E mesmo que ele cobre mais caro, eu sei que vai ser muito mais rápido o resultado que eu busco. Olha lá, o ponto número 1. Você vai entregar mais resultado porque você sabe muito daquela doença. E, segundo, você se posiciona dentro da caixinha de mensagem que o paciente tem lá dentro, que toda vez que ele pensar em varizes, ele vai pensar em Dr. Rafael. Toda vez que ele pensar em procedimentos dermatológicos faciais, ele vai pensar em doutora Larissa. E é exatamente isso que a gente fez com o Lari da mentoria. A gente posicionou o Lari dentro de um segmento que ela gostava. E para isso você precisa se dedicar. Porque afinal de contas, hoje eu trabalho só com varizes, mas eu tenho que dominar endolaser, laser transdérmico, escleroterapia com espuma, escleroterapia ampliada, escleroterapia com glicose, laser key switch para mancha de paciente. Olha o tanto de tecnologia que existe, protocolo ATA para tratamento de varizes com endolaser. Então assim, imagina, será que eu vou ter tempo hábil de dominar todas as técnicas para entregar o resultado se eu fizer tudo? Então isso quer dizer que eu faço acesso central, eu trabalho com paciente oncológico, eu faço portocate, eu faço aneurisma, eu faço quimioterapia para botar portocate e eu faço tratamento de varizes. Você nunca vai ser bom o suficiente, porque a gente não tem tempo hábil suficiente para dominar todas as técnicas. Então, ser especialista é um dos pilares para o médico de sucesso. E é o segundo pilar. Primeiro é resultado, segundo é se posicionar como especialista. Ou seja, as pessoas têm que olhar para você e ver você como referência naquilo. Então, ser especialista é o segundo pilar. O terceiro pilar é autoridade. Ou seja, mas Rafael, qual é a diferença de especialista para autoridade? Um médico especialista, qual é a diferença de um médico especialista que tem autoridade naquele segmento? Ser especialista é você mostrar para as pessoas que você tem conhecimento suficiente para aquela doença que ela procura. Ser especialista é mostrar que você se dedica hoje mais àquela doença do que os outros médicos que não são super especialistas como você. Então,
Qual a diferença disso? A diferença é que a autoridade, além de ele saber, ele tem reconhecimento social dos resultados. Então, ou seja, quando você é especialista, você tem o conhecimento. Quando você é autoridade, você tem o conhecimento e você mostra os resultados que você proporciona com esse conhecimento. E isso exige tempo. E essa é uma grande dor. A maioria das pessoas acham que a autoridade ela é construída de uma hora para outra. Dá trabalho. E hoje, com os canais digitais, você consegue fazer com que essa autoridade ela fique mais rápido. E como é que você pode fazer isso? É exatamente como eu faço há 4 anos, é exatamente o que Lari está fazendo há mais ou menos uns 4 meses e as pessoas estão fazendo mentoria comigo. Você pode usar o canal digital hoje como um trampolim para essa autoridade. Como, Rafael? Como é que eu consigo fazer isso? Simples. Gere conteúdo. Mostre ao paciente quais são os diferenciais do seu trabalho. Como é que você vai conseguir proporcionar o resultado que ele busca? Gere conteúdo. Faça live. Faça como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou numa fase da minha carreira que eu preciso gerar... Eu entrego os resultados, porque os meus mentorandos são prova disso. Porém, eu preciso mostrar às pessoas essa bagagem que eu tenho. Como eu posso proporcionar a ele os resultados que ele busca dentro da especialidade dele. Então, quando você pensa em autoridade, é exatamente a especialidade com o resultado. Então, a diferença de ser especialista, de ser uma autoridade naquele segmento, é que o especialista ele tem conhecimento. A autoridade, além de ter conhecimento, ela tem resultados. E esses resultados são provados na prática. Então, hoje para o médico que está começando, o médico quer se posicionar, né, e quer ser líder naquele segmento que ele trabalha, é importante ele utilizar os canais digitais. É utilizar a internet a seu favor. É fazer com que mais pessoas olhem para você e vejam que você é uma autoridade. Vou dar um exemplo muito clássico disso. Quando eu comecei lá no início, em 2019, muitos pacientes eles tinham um hábito, porque os médicos mais antigos, né, do meu segmento de tratamento de varizes, não realizavam Doppler. Tinha médico que nem consulta fazia, o paciente ia lá como se fosse um balcão, escolhia se ele queria fazer sessão de espuma ou esclera e fazia. Então, o que é que eu precisava fazer naquele momento para desconstruir essa cultura errada que vinha sendo feita? Porque não dá para fazer um tratamento sem você avaliar o paciente antes. Não dá para você fazer um tratamento sem fazer um Doppler. Então, eu tive que construir essa cultura. E como é que eu fiz para construir? Internet. Fazendo live, fazendo conteúdo. Toda terça-feira eu estou no YouTube gerando conteúdo. E gerar autoridade hoje, para quem está começando, é exatamente isso. Porque eu lembro quando eu terminei minha residência, um preceptor meu falou que eu tinha que ficar 10 anos dando um plantão. Porque na época dele foi assim. Ele precisou ficar lá no consultório esperando o paciente chegar. E hoje, mais do que nunca foi tão fácil para um médico que está terminando conseguir se posicionar no mercado. Por quê? Porque a internet está hoje para ser um trampolim para você. Só que isso exige tempo, isso exige dedicação, isso exige você ter habilidades que talvez antigamente você não precisasse. Como uma das que eu vou falar daqui a pouco, que é a comunicação. Então, para ser autoridade no assunto, você precisa entregar os resultados. E esses resultados eles são construídos de uma série de formas. Uma delas é a internet, como eu acabei de falar. A segunda é em que cada paciente que te procura, ele precisa ter uma experiência diferenciada. E é aquilo que eu falei lá no ponto 1, que é o resultado. Entender que o resultado técnico ele não é mais suficiente. Você precisa entregar pontos positivos durante toda a jornada. Ou seja, os pontos de contato que ele estabelece desde o momento que ele liga para sua secretária ao momento que ele conclui um ciclo de tratamento, ele tem que ativar a memória afetiva positiva, ele tem que ativar sensações positivas para que o resultado da jornada seja totalmente positivo. E isso aí vai gerar autoridade, porque ele vai sair ali e vai indicar outras pessoas. Hoje foi muito engraçado que eu operei 2 pacientes de manhã e quando eu terminei, né, o procedimento, elas vieram, pediram para tirar foto comigo e elas falaram que já tinha mandado para as amigas dela. E uma das pacientes que eu operei, a segunda, eu já operei a mãe, já operei a filha, já operei a tia e agora ela vai trazer a colega dela do trabalho. Então isso é autoridade. É quando você entrega os resultados para aquele paciente e ele começa a replicar isso para as outras pessoas. Ele faz questão de trazer mais. E foi engraçado porque o pai dela, que veio trazer ela hoje, ele falou assim, doutor, eu que vim trazer minha filha, o nome é Larissa, que eu operei um ano atrás, eu que vim trazer a minha esposa, eu que vim trazer a minha sogra e hoje eu vim trazer minha segunda filha para você. Então assim, ele estava feliz em saber que as filhas dele estavam operando comigo. Então isso é gerar autoridade. É você entregar os resultados, só que isso demora um pouco mais. Porque você vai ter que trazer esses pacientes para lá. E você vai começar a entender que é um ciclo.
Ou seja, você gera autoridade na internet, esses pacientes vêm até você, comprovam o resultado que você estabeleceu lá no canal digital, esses pacientes vão replicar isso para outras pessoas e esse ciclo ele vai exponencial. E aí vocês precisam entender isso. E isso é exatamente o que você precisa entender, que é o terceiro pilar para a realização das 8 leis do sucesso do médico especialista. O quarto pilar é um pilar também que eu julgo muito, muito, muito importante, que é o efeito associativo. O que seria o efeito associativo, Rafael? O efeito associativo nada mais é do que você entender que 1 mais 1 mais 1 é igual a 333. Aí você vai falar, Rafael, que cálculo maluco é esse que você está fazendo? Como é que 1 mais 1 é igual a 333? O que você precisa entender é que, à medida que você vai evoluindo, você precisa trazer para perto de vocês pessoas que tenham a mesma mentalidade do seu propósito. Pessoas que estão dispostas a abraçar aquilo tudo. Eu, quando comecei lá no início, como eu falei para vocês na parte do resultado, eu falei exatamente o seguinte, que no início da minha jornada, eu fazia com que todos os pontos de contato eu realizava. Ligava o paciente um dia depois da cirurgia, eu que tentava correr atrás para facilitar a vida do paciente na hora do procedimento, eu que tentava resolver a vida do paciente entre uma jornada e outra, ou as dúvidas que ele tinha, eles tinham meu contato. Só que chega uma hora que você começa a crescer tanto, que você tem que tomar decisões. E essas decisões, elas são muito importantes, elas têm que ser tomadas no momento exato. Porque se você não toma a decisão no momento certo, você começa a declinar. Então, assim, muita gente acha que o sucesso é fácil, muita gente acha que chegar ao sucesso é fácil, muita gente acha que se manter lá em cima é fácil. E você vai entender que quanto mais você cresce, mais complexo fica a coisa. E talvez é essa mentalidade, né? Que quem é meu mentorado já entende isso. Hoje todo mundo aí, Everton que está assistindo, Lari, não sei se João está aí, Ronald, são pessoas que estão entendendo isso. A importância do crescimento estruturado. Não dá para você crescer tendo o mesmo comportamento que você tinha lá no início. E talvez isso tenha me feito crescer tão rápido da forma como eu cresci. Por quê? Você precisa tomar decisões nos momentos certos. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui trazendo pessoas certas para o meu grupo. Aí você vai falar assim, Rafael, mas como é que eu vou conseguir identificar as pessoas certas? E isso é um processo de construção. E é por isso que lá no início, você precisa tomar a rédea das decisões. Você precisa entender os processos. Porque para você contratar alguém para delegar uma função que você não domina aquele processo, é muito difícil esse processo acelerar. Lógico que eu tive sorte. As pessoas que eu trouxe para mim, para perto de mim, elas conseguiram não só resolver os problemas que eu tinha, que é Mônica, que é Sabrina, que são minhas irmãs que trabalham diretamente comigo hoje em departamentos e ecossistemas específicos desse grupo, né? E hoje são minhas sócias nesse projeto do Método VXR, que pessoas que realmente vestiram a camisa do processo, conseguiram se adequar, conseguiram entender a mensagem que eu precisava tomar e, mais importante, elas conseguiram criar uma cultura que no momento que eu estou atendendo, elas estão pensando nos processos dos ecossistemas dela para que isso acelere. Mas aí talvez você não tenha sorte na hora da contratação de ter as pessoas como eu tive, de contratar a pessoa certa, descobrir o dom dessas pessoas durante a jornada e fazer com que elas continuem junto comigo, mas ao mesmo tempo pensando de forma conjunta. É o que eu chamo de mente mestra. Não sei se eu chamo, não. Isso é um conceito que existe. O que é mente mestra? É quando uma pessoa se junta com outra, que essas três mentes constroem uma quarta mente. Essa mente é a mente mestra. Então é isso que vocês precisam entender. E para isso existem processos. Processos de contratação, ou seja, o que você tem que fazer na hora de escolher uma pessoa para aquele determinado cargo. Você precisa entender cada etapa dessa. Mas talvez para você que está começando agora, você precisa entender que você precisa passar pelos processos. Você precisa entender antes, saber como gerar o processo, para a partir daí você contratar. E muita gente acha que é assim. Tem muitos colegas que acham que é só abrir uma clínica, que abrir a clínica, não, eu trabalho na clínica, mas eu vou abrir a minha. Não entende que é altamente complexo abrir uma clínica. E talvez você precisa saber o momento certo de abrir. Você precisa dominar algumas coisas no momento certo. Por exemplo, hoje a secretária ela é o principal ponto para um médico que quer ter sucesso. Porque é a secretária que vai receber os pacientes
daquele canal digital que você está patrocinando, e se ela não estiver preparada para receber esse paciente, talvez esse ponto de contato se quebre ali. E aí você está fazendo tráfego pago, ou seja, patrocinando lá no canal digital, os pacientes estão ligando para sua clínica e quando ele liga, a menina não sabe falar. Ela quer falar sobre Botox, mas a sua secretária não sabe nem o que é Botox. Ela quer saber como é que ela faz um protocolo, né, de ácido hialurônico para melhorar o aumento dela, para fazer um remodelamento facial. Ela quer saber como é que ela faz para tratar as varizes delas com endolaser. Tem um bocado de paciente que me manda mensagem querendo saber que quer fazer tratamento com endolaser. Mas o paciente não sabe o que é endolaser. Então minha secretária ela precisa saber isso. Então, quantos de vocês hoje reservam um tempo do seu dia para conversar com a secretária? Para entender que quando os pacientes ligam, será que ela domina as técnicas que você faz? Na verdade, será que ela sabe o que você faz hoje? Então, você precisa entender que isso é um processo de construção. Então, mesmo que você não tenha clínica, e eu, na época que eu não tinha, eu fazia exatamente isso. Toda a clínica que eu atendia, eu sentava com as secretárias, explicava a ela tudo o que eu fazia, explicava como era o meu modelo de atendimento e fazia com que elas reproduzissem. E me colocava à disposição que qualquer dúvida que elas tivessem, elas tinham total liberdade para me mandar mensagem para que eu respondesse. E assim eu continuo fazendo. Eu tenho reunião semanal com minha equipe, a minha secretária tem total acesso a mim. Sempre que eu estou aqui meio-dia, eu vou ali conversar com ela para saber quais são as dores. A minha equipe, que é meu braço direito hoje, que é Mônica, ela tem reunião com minha secretária toda segunda e toda quinta para estar monitorando esses processos. Por quê? Porque eu tomei uma dimensão hoje dentro da minha profissão que eu não consigo mais fazer isso, porque eu atendo muito paciente, eu opero paciente, eu tenho que produzir conteúdo na internet e o que é que a gente faz hoje, no tamanho que a gente construiu, a gente tem ecossistemas e o nível de hierarquia de cada um vai monitorar e o tempo que chega para mim é rápido. Eu quero problema com solução. E essa é uma cultura que a gente construiu aqui dentro da empresa. Mas o que eu quero é mostrar para você que está começando que você precisa entender, que você precisa viver a jornada, você precisa dominar os processos, você precisa criar os fluxos e quando isso estiver muito arrumado, aí você contrata pessoas. E quando isso estiver arrumado, aí você vai para sua clínica. Então você precisa entender isso, que abrir clínica não é só abrir. Porque senão você sai de um custo que você tinha zero, porque você vai lá na clínica fazer o atendimento, você não está gastando nada, para um custo que você já começa no início do mês com um custo fixo ali. Porque agora você tem a secretária, você tem a luz, você tem a energia, você tem o aluguel, você tem o parcelamento dos aparelhos que você comprou. E se você não tiver fluxo operacional dentro da sua empresa, você quebra, porque você vai começar a tirar do seu bolso para isso. E é por isso que vocês precisam entender esse passo a passo. E essa questão do efeito associativo é exatamente isso. É você conseguir observar as pessoas certas para trazer essas pessoas para otimizar o seu tempo. Para que você consiga focar simplesmente em entregar resultado para o seu paciente e fazer uma consulta nota 10 com atendimento de alta performance. Então esse é um dos pilares. E esse talvez eu julgue que seja o pilar mais importante. Esse para mim é o imbatível. Comunicação. O médico que não sabe se comunicar, ele nunca vai conseguir estar no topo. Por quê? Porque é muito complexo hoje. Porque antigamente, né, como eu te falei, o número de especialistas era muito baixo. Ou seja, você ia para a cidade, só tinha você de especialista, então se você se comunicasse bem, dava certo. Se você não se comunicasse, dava certo. Se você investisse em resultado, dava certo. Só que hoje não dá mais. É aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho certeza que todos vocês na cidade de vocês devem ter no mínimo 5 ou 6 especialistas iguais a você na cidade. Então, como fazer para se destacar? E, Rafael, o que é comunicação? Comunicação não é só falar? E aí você se engana. Existe um modelo de comunicação que você, médico, precisa dominar. Primeira coisa é saber a semântica da palavra comunicação. A comunicação nada mais é do que você promover uma ação naquela pessoa que ouve o que você está falando. Então, quando você se comunica com o seu paciente no consultório, qual é a ação que você deseja promover para ele? Tenho certeza que todos aqui, quando estão fazendo uma consulta com o paciente, o que é que vocês querem? Que ele saia dali com a decisão de fazer aquele programa de tratamento que você ofereceu. Mas talvez nesse momento você nem tenha programa de tratamento. Mas isso é um capítulo para uma próxima live que a gente vai falar. Mas o que é que eu quero passar de mensagem em relação à comunicação para os médicos que estão me assistindo aqui nesse momento? Primeira coisa, você precisa aprender que a comunicação que você precisa estabelecer, ela precisa estar muito alinhada com a pessoa que está te ouvindo. Onde é que eu quero chegar com isso? A maior parte de nós, quando a gente termina a nossa especialização, ou talvez, né, ao longo da nossa formação a gente nem sabe disso, é que você precisa usar a linguagem do seu paciente.
e não a linguagem que você se comunica com o seu colega, com o seu preceptor ou com o seu staff. O paciente ele não sabe o que é endolaser, mas ele precisa saber que o endolaser é uma estratégia hoje tecnológica que existe para o tratamento de veias grossas e veia safena doente, sem corte, sem ponto e com a recuperação rápida. Agora, se eu chego para o paciente e não, o tratamento da senhora é a termoablação com endolaser. O paciente não sabe o que é isso. E quando você usa uma linguagem que não é uma linguagem do cotidiano dele, ele se afasta de você. E ele vê que você não é o médico para ele. Mas se você esclarece usando uma linguagem simples, porque varizes grossas ele sabe o que é, veia safena ele sabe o que é, e você tratar com laser apenas com um furinho, sem precisar de corte, sem precisar de ponto. E o mais importante, o que é que ele quer saber? Ele quer saber, doutor, eu vou andar? Eu vou precisar ficar em cima da cama? Eu vou precisar ficar em cima da cadeira de rodas? Então, a sua comunicação ela tem que ser totalmente direcionada para o seu cliente. Então, use a linguagem que o seu paciente entende. Use a linguagem que o seu paciente vai promover uma ação ao final daquela consulta. Então, a gente precisa utilizar uma linguagem simples, assertiva e intencional. Por que intencional? E por que assertiva? Assertiva porque seu objetivo é que ele faça aquele tratamento com você. Então, se você não conduzir a sua comunicação de modo que o paciente entenda que você é a pessoa certa para ele, ele não vai fechar com você. Se você não usar um padrão de magnetismo, que ele se sinta atraído pela sua comunicação e saia dali com a decisão tomada de fazer o tratamento agora, ou que ele vai para casa e vai ficar ali fosforilando na cabeça dele, talvez por uma condição financeira que ele não tenha, mas ele vai ficar ali o tempo todo pensando e martelando, porque ele viu que você se comunicou de uma forma que nenhum outro médico que ele já passou até hoje se comunicou com ele. Então, comunicação, para mim, hoje é a estratégia mais importante. Eu acho que, talvez, dos 8 pilares que eu vou falar para vocês aqui, comunicar-se bem é a principal estratégia. Eu acho que não só na área médica, mas em qualquer área. E você precisa ter uma comunicação simples, assertiva e magnética. Então, o que é magnetismo? Hoje, no modelo de consulta, né, eu tenho uma metodologia chamada ODV, que é um modelo de atendimento que eu construí para a consulta, de modo que não é uma receita de bolo que eu construí para a consulta. É um padrão que você precisa estabelecer na sua consulta para que o paciente conduza você e o paciente àquele momento, para que o paciente, ao final daquilo ali, ele tome uma decisão de fazer o tratamento com você. E eu trabalho essa metodologia ODV em 3 pilares, que é ouvir, desenvolver e vender. O que é ouvir? Aí fala assim, Rafael, mas eu aprendi lá no meu 4º ano de medicina que eu preciso ouvir o paciente mesmo. Mas não é ouvir por ouvir, é ouvir com uma intenção. Qual é a sua intenção na hora que o momento que o paciente fala com você? E se esse paciente não estiver falando o que você precisa saber, como é que você faz para conduzir isso? Então a metodologia ODV ela foi criada exatamente para isso. E dentro dessa parte inicial, eu já vou dar um adendo aqui para vocês que estão me assistindo e que estão tendo a oportunidade de estar ouvindo, né? Eu agradeço a isso, porque meu objetivo realmente é estar aqui contribuindo de alguma forma para que amanhã vocês consigam ter um outro resultado e um outro desempenho na hora que for atender um paciente no consultório. Que amanhã vocês comecem a entender que existe uma ferramenta hoje, que é o Instagram, que é o YouTube, que é o TikTok, que vocês podem utilizar de forma gratuita, sem precisar gastar nada, e isso vai atrair o paciente certo para você. É amanhã, quando você chegar no seu consultório, você olhar para a secretária, você chamar ela no final do seu atendimento e falar assim, você entende o que eu faço? Você sabe o que é um Doppler vascular? Você sabe o que é um ácido hialurônico? Você sabe o que é uma prótese de mama com recuperação de 24 horas? Então, é exatamente esse impacto que eu quero causar. E, para os que estão me assistindo aqui, eu tenho certeza que amanhã vão com uma outra mentalidade para o atendimento médico, seja no consultório, seja no hospital. Então, voltando ao que eu estava falando, né, da metodologia ODV de atendimento, que é ouvir, desenvolver e vender. Na parte de ouvir, não é aquela anamnese que você aprendeu lá na sua semiologia do 4º ano. É você ouvir intencionado a um objetivo. Qual é o objetivo? Que o paciente saia dali com a decisão de fazer o tratamento com você. E aí, você precisa entender qual é o som que o seu paciente emite. Ou seja, quais são os sonhos, objeções e medo que o seu paciente tem em relação àquele problema que você é especialista. Olha como as coisas começam a se linkar. É resultado, especialista, autoridade, efeito associativo, comunicação. É tudo tá ligado. Então é essa cultura, é essas habilidades que você, que quer ser um médico de sucesso, que você, que quer estar no topo da sua especialidade,
que toda vez que o paciente pensar naquela especialidade, a primeira pessoa que tem que vir na mente dele tem que ser você. Você tem que ter essas habilidades. Se você não desenvolve essas habilidades, é impossível você se destacar dentro da sua especialidade. É impossível você sair da residência e achar que você vai se destacar. É impossível você sair dessa residência e falar assim, não, eu vou viver apenas da minha especialidade sem dar plantão. Por quê? Porque essas habilidades são habilidades que o médico de sucesso precisa ter. Então, o que é esse som? São sonhos, objeções e medo. Então você tem que ouvir o som que seu paciente emite. Quais são os sonhos que esse paciente tem com a realização do tratamento de varizes? Ah, doutor, eu quero ir lá para a praia no final do ano. Ah, doutor, eu quero entrar numa loja e comprar aquele biquíni que eu sempre sonhei. Doutor, minha objeção é porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Doutor, eu tenho um medo danado de sentir dor. Quando você está aqui ouvindo o paciente, na hora que você for desenvolver, que é o D, que é a segunda etapa da sua consulta, você vai usar as palavras que ele emitiu, o som para você conduzir, para você desenvolver a sua consulta. Na hora que você for falar do plano de tratamento, você vai usar o som que ele emitiu para você fazer o quê? Discorrer o plano de tratamento. Mostrar você como o portal para levar ele para o futuro. E onde é que está esse futuro? Esse futuro está lá na vitrine do biquíni, que ele vai poder agora comprar. Esse futuro está ele ir com o marido dela lá para a praia no final do ano e poder usar aquele biquíni que ela comprou. Então você entende? Tudo é milimetricamente pensado. Então a metodologia ODV que eu criei é exatamente isso. E dentro do nosso curso, que é o Método VXR, eu ensino isso em detalhes. E exatamente para que você se sinta à vontade. É aquela ideia, é você ir para a guerra preparado para a guerra. E o que eu vejo é que a maioria dos médicos que atende no consultório, ele não sabe, ele vai atender de qualquer jeito, porque ele não sabe como é estruturada a consulta dele. Ele não sabe como ele deve raciocinar na hora de ele ouvir o paciente. Porque ele aprendeu no Cécio, ele aprendeu lá no Porto de Semiologia, que ele precisa ouvir o paciente. Mas ele precisa ouvir o quê? Eu preciso ouvir o quê? Para que esse paciente saia dali com a decisão de comprar aquele plano de tratamento comigo. Ah, Rafael, mas é proibido o médico vender. Aí eu te faço uma pergunta. Como é que você vai ser médico se você não tiver paciente para te atender, para pagar uma consulta com você? Como é que você vai ser médico se você não tem tratamento para fazer do paciente? Você vai fazer o quê? Então você precisa entender que a sua consulta ela tem um propósito. Que o seu atendimento ele tem que estar direcionado a um objetivo, que é resolver o problema do paciente e o seu problema. Porque você precisa sobreviver também. E para sobreviver você precisa de dinheiro. E o paciente ele precisa resolver o problema. Então, se você precisa do dinheiro e o paciente tem um problema e você tem a solução desse problema, o paciente vai pagar e vai pagar satisfeito. E o mais importante, se você ouviu lá o resultado que eu falei, quais são os pilares do resultado e qual é a mentalidade de resultado que você tem que ter, o paciente vai sair satisfeito, ele volta. Mas o paciente transformado, ele volta e volta acompanhado. Você vai operar a mãe, você vai operar a filha, você vai operar a tia, você vai operar outra filha e o pai está trazendo e está trazendo feliz. Porque eu estou gerando transformações na vida dos pacientes. Eu não estou apenas promovendo o tratamento de varizes, eu estou transformando a vida daquele paciente. Porque eu estou dando a liberdade de ela ir para uma praia agora. Eu estou dando a liberdade de ela ir ao shopping, olhar para aquele biquíni e falar assim, eu posso comprar. Então é exatamente isso que vocês precisam entender. Então, a comunicação ela se baseia em cima disso. É usar uma linguagem simples, tirar as linguagens técnicas que a gente aprende na nossa especialização, na pós-graduação. Você não está se comunicando com o seu colega, você está se comunicando com o seu paciente. E esse padrão de comunicação ele tem que se repetir também no canal digital. Eu vejo que muitos colegas ficam com medo, né? Quem é meu mentorado sabe disso e na mentoria a gente ensina isso exatamente a destravar essa mentalidade de que tem que usar a linguagem técnica, porque senão meu colega vai achar ruim. Aí eu pergunto, quem vai pagar suas contas? É o seu colega ou o seu paciente? Então, para quem você quer se mostrar na internet? Para os pacientes que vão se transformar em consultas para você ou para o seu colega que está te assistindo para saber, para poder te criticar depois? Então essa mentalidade se construir. Então se você quer ser de sucesso, se você quer estar no topo, se você quer ser referência na sua região, você precisa se comportar como tal. E a comunicação ela é um dos pilares desse médico de sucesso dentro da especialidade que ele escolheu. E o outro ponto... Não, peraí, pulei. Deixa eu voltar aqui para outro slide. Você tem que ser um vendedor de soluções. Ou seja, quando as pessoas te procuram para no seu consultório, elas vão para lá em busca de uma solução. O paciente, quando me procura, ele quer uma solução, que é tratar as varizes dele sem precisar parar a vida dele. Ele quer tratar as varizes sem precisar ter que, na maioria das vezes, ir para aquele hospital e dormir no hospital, e ficar 30 dias no hospital. Ou ficar lá fazendo curativo, como eu já ouvi paciente falar, que fez o tratamento de varizes e ficou 30 dias indo fazer curativo no hospital.
Ele quer uma solução. Você pode resolver o meu problema? Quais são as soluções que você tem para resolver o problema? Não, hoje eu tenho uma tecnologia, que é o Endolaser, em que esse Endolaser vai te proporcionar um resultado de excelência, e nesse resultado de excelência, a senhora não vai precisar parar a sua vida, a senhora vai poder sair daqui e ir passear no shopping, a senhora não vai precisar sair daqui e ter que vir daqui a 15 dias tirar os pontos. A senhora não vai precisar sair daqui e ficar em cima da cama, como sua avó ficou. Então, essa é a ideia. Você tem que vender soluções, e essas soluções elas têm que estar com um simples objetivo. Soluções que proporcionem a vida do paciente de modo que ele não precise parar a vida dele para aquilo ali. Então, quando você vende essas soluções para as pessoas vão pagar e vão pagar mais caro, porque elas sabem que você é a pessoa certa. E não tem coisa melhor. Vou dar um exemplo prático. Hoje, quando eu preciso ir no médico, eu tenho algumas coisas que eu pontuo. Primeira coisa, aquela clínica tem estacionamento? Segundo, se eu for naquele médico, eu vou precisar ficar esperando a tarde toda para ser atendido? Terceiro, quando eu vou lá, resolve tudo de vez? E foi em cima disso que eu construí uma metodologia chamada Atendimento 4.0. O Atendimento 4.0, dentro da minha especialidade, ele veio para solucionar os problemas do paciente. Todo paciente que vai fazer tratamento de varizes, ele precisa passar pela consulta, ele precisa realizar o Doppler, ele precisa ter uma avaliação com realidade aumentada e ele precisa avaliar a pele dele. Então, eu construí simplesmente um modelo de atendimento em que eu realizo tudo isso em 1 hora. Segundo, esse paciente ele chega aqui e vai ser atendido com hora marcada. Terceiro, esse paciente não vai precisar ficar vindo aqui várias vezes. Ótimo, resolvi o problema do paciente. Só que para isso existe um preço. O paciente que quer fazer tratamento comigo hoje, ele precisa pagar em 24 horas a consulta. Porque a partir do momento que eu disponibilizo 1 hora de atendimento para esse paciente, e se ele falta, eu tenho um desfalque na minha agenda. Então o paciente que quer tratar comigo hoje, ele tem que pagar com 24 horas. Pagou em 24 horas, a agenda dele vai ficar reservada para ele. Ah, doutor, mas eu não vou pagar porque nos outros lugares é assim. Então pronto, você vai ter uma escolha. Ah, eu te ofereço a solução que você busca, mas para isso existe um preço. E isso é muito doido, porque minha agenda de novembro está quase fechada. Minha consulta, R$ 910. Pago com 24 horas. Ah, Rafael, é porque você está famoso agora. Não, é porque se você quer ser líder, como aquilo que eu falei lá no início da aula, o campeão, ele não pede para chegar, ele chega. Só que as pessoas elas vão pagar se você dá os resultados que ela busca, se você otimiza o tempo que ela quer e se você traz as soluções que ela está buscando. Se você está nesses 3 pilares, já foi. Já foi. O paciente vai pagar o preço. E eu sou a prova viva disso. Hoje, eu consigo cobrar valores que eu imaginava que só o cirurgião plástico podia cobrar. Hoje tem tratamento meu que custa R$35.000. E o paciente paga. Então, há 3 anos atrás, achava que isso era impossível. Então, traga os resultados, resolva os problemas, traga soluções, otimize o tempo, entregue os resultados, se comporte como autoridade. Efeito associativo, acabou, não tem erro. O sucesso ele vai acontecer. O que você precisa entender simplesmente é que isso leva tempo. Isso não aconteceu num passe de mágica. Segundo, a velocidade desse acontecimento ela depende da sede e do desejo que você tem daquilo. Eu vou com tudo, eu não tenho tempo ruim. Então assim, eu fui 100%, full time, eu não paro. Estou aqui agora, trabalhei o dia todo, eu estou com esse objetivo, eu quero reproduzir isso para os outros médicos, então estou aqui praticando. E eu estou mostrando para vocês os meus resultados. E aí, pelo menos, uma coisa vocês têm, vocês estão recebendo isso de graça. Na minha época, não existia isso. Eu jamais tive uma aula dessa que eu estou apresentando para vocês aqui agora. Isso tudo eu fui buscar através de livros, investindo em capacitação técnica, e esse é um dos outros pilares que vocês precisam entender. Não acha que terminou a especialidade, estagnou. Quando eu terminei minha residência, eu cataloguei todos os déficits que eu tinha dentro de técnicas. E eu rodei o Brasil inteiro. Onde é que está a referência tal coisa? Está lá. Referência tal coisa está em Goiânia. Referência está em Londrina. Referência está em BH. Referência está em Maringá. Todos. E continuo investindo. Só que nesse momento, eu tenho as habilidades técnicas. Eu preciso desenvolver as outras habilidades. E tudo isso que eu estou compartilhando com vocês aqui agora, eu não paro. Eu estou consumindo esse conteúdo o tempo inteiro. Eu estou lendo, eu estou ouvindo podcast, eu estou buscando curso de capacitação. Por quê? Porque lembra? Ayrton Senna, ele era líder. Ele sabia que Schumacher estava chegando. Se ele parasse de treinar, Schumacher passava ele. Então é isso que vocês precisam entender. Não dá para parar no tempo. Não dá para parar no tempo. Você precisa se qualificar constantemente. E nesse momento, essa qualificação é de graça. Eu não estou cobrando nada de vocês para isso. Eu estou compartilhando um conhecimento que eu não tive. Eu fui buscar isso ralando. Juntei tudo isso na minha cabeça e estou trazendo para vocês agora mastigado.
Cabe a vocês ouvir o que eu estou falando e começar a aplicar isso para não só especialista se tornar autoridade. Então essa é a ideia. Grande Alexandre, show, exatamente. Comunicação é a principal ferramenta do sucesso médico. Eu não vejo outra estratégia que não seja comunicação. 2 legados que eu quero deixar para o meu filho é saber se comunicar bem, trabalho isso diariamente com ele. E segundo, você confiar em você. Quando você confia em você, é aquilo que eu digo, campeão ele não pede para chegar, ele chega. Se eu conseguir deixar essas 2 coisas para o meu filho, tá satisfeito, estou satisfeito. Independente da escolha que ele fizer profissional, ele vai se destacar. E é a mesma mentalidade que eu quero construir na mente de vocês que estão me assistindo aqui agora. Vocês estão disponibilizando o tempo valioso de vocês, são quase 9h10 já, e vocês estão aqui me ouvindo, tá bom? Eu estou compartilhando esse conteúdo de graça e estarei compartilhando isso toda semana. Eu vou começar a trazer live toda semana, a gente vai trazer pontos específicos, porque eu quero compartilhar isso com vocês, porque, afinal de contas, o conteúdo ele está aí disponível. Então, quem quiser colar comigo, toda semana a gente vai ter live e a gente vai estar compartilhando aqui outros pontos de conteúdo. A gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar de precificação. Já convido aqui quem está me assistindo nesse momento, a gente vai ter uma aula fechada sobre precificação no dia 19 de outubro, às 8 horas. Essa aula não vai ser uma live, ela vai ser uma aula fechada no Zoom. Quem tiver interesse, estiver assistindo, no link aqui do Método VXR, tem lá, só se cadastrar, tem um grupo de WhatsApp, que nos 3 dias antes eu vou começar a compartilhar já algumas coisas de precificação. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre precificação, de uma nova forma de precificação, né? Muita gente acha que precificação é só cobrar o valor. E eu vou mostrar a vocês quais são os pilares da precificação e como vocês vão conseguir cobrar valores que vocês sonham dentro da especialidade de vocês, mas talvez nesse momento vocês não consigam passar com segurança para o paciente isso. Então, quem tiver interesse, a gente vai ter uma aula ao vivo de precificação, é só depois que terminar essa live, você vai lá e se inscreve, tá bom? E aí, eu queria falar sobre mais um outro ponto, né, para a gente chegar lá, que é a sua habilidade de persuasão. O que é persuadir? É você convencer as pessoas. Então, Rafael, então quer dizer que você tem a habilidade de você persuadir seus pacientes? Claro! O meu paciente ele precisa entender o que eu passo para ele. Ele precisa entender e sair dali convencido de que eu sou a pessoa certa para tratar ele. E eu uso alguns gatilhos. Então, tudo é técnica. Não é do nada. Eu não aprendi isso do nada. Eu fui estudar. Fui fazer curso, fui ouvir as pessoas certas, pessoas que me inspiram. Eu preciso aprender sobre persuasão. Quem são as referências de persuasão? Fui lá, busquei essas pessoas, desenvolvi essas habilidades, apliquei, ou seja, me tornei especialista naquilo e estou me tornando autoridade. A partir do momento que eu aplico aquilo e trago os resultados. E isso é prova viva do que eu tenho hoje, né? Hoje a minha agenda cirúrgica ela já está para o final de novembro. Minha clínica, a gente tem procedimento, eu tenho um paciente que vem de São Paulo, tenho um paciente do Rio Grande do Norte, de Pipa, tem um paciente que vem daqui de Ilhéus, paciente que vem de Salvador. Eu consegui construir uma cultura em que os pacientes na minha cidade, eles saem daqui para ir para Salvador. Hoje os pacientes de Salvador vêm para a Feira de Santana. Eu tenho um paciente de Aracaju. Então isso é habilidade de persuasão. Então assim, quem me acompanha no Instagram e está assistindo minhas lives, vocês estão entendendo isso. Eu não estou falando mais de técnica, eu estou falando uma outra forma, para que o paciente se conecte comigo em uma outra ideia. Que ele comece a olhar para mim e ver um comportamento diferente do que ela vê dos outros vasculares. Então, é essas habilidades que vocês precisam desenvolver. Se vocês querem assumir a liderança no segmento de vocês, vocês precisam entender essas 8 leis que eu estou falando aqui. E a habilidade de persuasão é uma delas. Então, qual é a forma como você se comunica hoje que você consegue convencer o seu paciente? E quando eu falo convencer, não é usar de forma arrogante com o paciente. É você usar a linguagem certa, no momento certo, ouvindo os sons que ele te emite. Quando você ouve de forma apurada, quando o seu ouvido está aguçado para ouvir o que é óbvio, é muito mais fácil. Quando você chegar lá no final da metodologia ODV, que é vender para o paciente um programa de tratamento, você vai usar as palavras certas. E você vai construir uma habilidade de persuasão, ou seja, de convencer o seu paciente, de modo que ele nem sinta isso. Isso tudo é técnica, não é mágica. Você não vai aprender isso do nada. Por isso que você tem que buscar as pessoas certas. Eu fiz isso. Você tem que procurar quem são as pessoas que te inspiram. Dentro do seu segmento, quais são as lideranças que você olha e quer chegar no nível daquelas pessoas. Vai se comunicar com essas pessoas, se aproxima dela. Ela faz live, vai ouvir o que esse cara está falando. Você quer aprender um pouco mais? Vai lá, fica próximo dele, cola com ele, fica perto. Procure mentores para te ajudar. Não tem como você seguir sozinho. E você precisa investir.
Ah, Rafael, mas eu não tenho dinheiro. Terminei a residência agora, estou sem dinheiro. Você não tem dinheiro? Vai ouvir. Ouve de graça. Se esse cara é líder no segmento dele, ele tá produzindo conteúdo de graça. Eu tô produzindo de graça para vocês aqui. Aí você quer saber mais? Aí você tem que se aproximar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então vai entregar resultado. Entrega resultado para os seus pacientes, que com o resultado que você vai entregar para os seus pacientes, você vai ter mais dinheiro. E se você quer crescer mais, aí você vai investir. Aí chega uma hora que você precisa, você quer ficar mais próximo, existem duas formas de fazer network com as pessoas. O network de graça, que é isso que eu estou fazendo com vocês, de graça. Vocês estão aprendendo de graça todo um conteúdo que eu venho há 4 anos desenvolvendo na minha cabeça, estruturei e estou compartilhando de graça com vocês. E existe o conteúdo pago, o network pago. Aquele network pago é o que Larissa, Everton, João tem. Eles vieram para cá, fizeram imersão comigo, desenvolveram essa habilidade e hoje... Alexandre, tem uma galera aí, estou sabendo o nome de todo mundo, que é muita gente, Ronald. Então, eles hoje estabelecem um outro nível de network comigo. Eles estão próximos, ele tem meu contato. Ele está lá fazendo um vídeo, ele, Rafael, o que você achou desse vídeo? Melhora isso, faz dessa forma, direciona desse jeito, Lari, faz desse jeito. Ó, esse vídeo aqui você pode melhorar dessa forma, vai responder o paciente desse jeito, usa a linguagem magnética na hora que você vai conversar com o paciente lá no direct. É isso é network pago. É você se aproximar cada vez mais da pessoa para fazer com que ela traga para você os resultados que você quer. Mas não adianta eu ensinar a Larissa se ela não estiver disposta. Lara, eu quero que você faça 2 vídeos por semana no YouTube. Tá lá fazendo. É fácil? Não é. Mas ela quer o resultado, ela quer ser líder do segmento dela, tem que executar. Não existe sucesso sem trabalho. Você tem que entender que leva tempo. Você quer chegar lá? Pronto. É assim que vai. Não tem outro caminho. Então essa é a ideia. Então você precisa desenvolver essas habilidades. Tá certo? E a outra habilidade, né, para a gente fechar o ciclo, que conclui exatamente o que eu acabei de falar, que o verbo do sucesso é ação. Não dá para você falar assim, ah, mas eu tô cansado. Vixe, mas eu não tenho dinheiro não. Ah, ano que vem eu faço. Tem uma colega minha que eu fiquei muito triste quando eu vi ela falar isso. Eu falei assim, velho, vem fazer, desenvolve a habilidade de endolaser, não tem como, velho, o cirurgião vascular não sabe fazer endolaser hoje. Ah, mas esse ano não dá não, comprei a casa. E isso é muito engraçado. A gente vai ter uma aula disso aqui no podcast. Dentro do nosso curso Método VXR tem lá um módulo que eu chamo de acelerador financeiro. Acelerador financeiro é um módulo em que eu ensino aos colegas a conduzir o que você rentabiliza. Então assim, velho, o que eu fiz? 2019, terminei. Não sabia endolaser, não sabia laser transdérmico. Infelizmente na especialização você só aprende a arrancar a safena e tirar varizes. Ponto. Saí assim. E olha que eu fazia tratamento de varizes pesado lá na residência. Mas infelizmente as tecnologias não têm acesso. O que eu fiz? Puf! Quais são os top do Brasil que fazem as tecnologias do tratamento de varizes? Listei. Ponto. Eu preciso de um tempo para isso. Eu quero fazer isso em 1 ano. Ponto. 1 ano. Quais são as ordens de prioridade? Esse. Quanto eu vou precisar gastar para fazer isso? Isso. Quanto é que eu ganho hoje? Isso. Pronto. Então eu vou tirar parte do meu salário para investir nisso. Pronto. Eu preciso desenvolver outras habilidades. Essa. Quanto eu preciso? Ponto. Preciso desenvolver habilidade de marketing. Quanto eu preciso reservar do meu dinheiro para investir em marketing? Então, o acelerador de resultados ele é exatamente isso. Dentro do nosso método VXR, existe um módulo onde eu vou ensinar você a raciocinar na sua parte financeira para que você consiga estruturar o seu crescimento de sucesso. Então, é exatamente isso. E essa mentalidade a gente não desenvolve, ninguém ensina isso a gente. O que acontece? Terminou a residência, compra um BMW, compra um apartamento, vai fazer uma viagem para a Europa, e aí fica cheio de dívida. Aí aparece uma oportunidade de você alavancar dentro da sua especialidade, de desenvolver uma habilidade de tecnologia dentro da sua especialidade para você ter mais resultado e com esse resultado você gerar mais dinheiro para se qualificar ainda mais, para ganhar mais dinheiro e lá na frente você vai fazer isso. Então eu fiz o inverso. Eu investi primeiro em minha carreira para depois investir em casa, carro. Essa é a ideia. E dentro do acelerador de resultados eu ensino exatamente esse passo a passo de como você racionar como eu fiz. Ah, quer dizer que o meu jeito certo? Não. Mas é importante ter um norte. Por isso que eu falei, você tem que colar ao lado das pessoas que te inspiram. Ah, eu tenho uma dermatologista que me inspira, que mora lá. Vai colando essa mulher. Ela fez um curso, não consigo pagar o curso, vai ouvir. Ela está fazendo alguma coisa na internet. Se ela é sucesso, ela está fazendo alguma coisa. Então é isso que a gente tem que fazer. E agir. Não dá para ficar assim, não, no ano que vem eu faço. O tanto de dinheiro que você vai perder esperando isso é muito maior. Então, por isso que você precisa ter uma organização financeira. Então, se você quer ter resultados, você tem que ter ação. Você tem que ter decisões. Não dá para ficar em cima do muro.
6 meses hoje, o mercado ele muda muito. Ele muda muito. Um mês muda muito. E se você esperar 6 meses, aquela pessoa tomou a decisão que você não tomou, você já ficou para trás. Agora você vai ter que correr dobrado para conseguir acompanhar aquela pessoa e se posicionar no mercado daquela região. Então, é ação. Não dá para tomar decisões para depois. É agora. Então, essa é a mentalidade que vocês têm que construir, tá bom? E essa é o que eu considero as 8 leis do sucesso. Então, se você quer se posicionar no mercado, você precisa direcionar esses 8 pilares que eu falei, que é resultado, ser especialista, ser autoridade, habilidade de conexão, né? E aí vai todas as outras 8, que é habilidade de persuasão, comunicação, tem que saber se comunicar, não dá para usar a comunicação que você aprendeu lá na sua especialidade, você tem que ter uma comunicação direcionada, lembra do que eu falei lá, metodologia ODV, né? Ouvir o som que seu paciente emite, existem técnicas, existem métodos. E o mais importante, se você quer ser um meio de sucesso, procura ver as pessoas que te inspiram. Quem são as pessoas que te inspiram hoje dentro da medicina? Quem são as pessoas que te inspiram dentro da sua especialidade? Quais são as habilidades que você hoje reconhece que você precisa desenvolver? Quem são essas pessoas que têm essas habilidades? Cola nela, vai para a internet. Não pode pagar? Ouve, vê o comportamento. Como é que ela está se comportando na internet? Modela. Conseguiu ganhar mais dinheiro? Conseguiu trazer resultado? Esse resultado está rentabilizando dinheiro? Pronto, agora eu vou investir. E vai investindo. É um conhecimento constante. Lembra lá? Senna estava líder. Ayrton Senna era líder. Mas ele sabia que Schumacher estava chegando. O que ele fazia? Vou treinar. É acerto em cima de acerto. Corrigindo rota, rápido, assertivo. Melhorou, melhora. Não para de melhorar, porque não dá. É aquilo que eu falei. O que eu estou ensinando aqui, talvez um cirurgião vascular vai aprender e vai fazer. Se eu parar, ele me passa. Então eu tenho que estar o tempo inteiro processando a minha cabeça para desenvolver novas habilidades para me manter como liderança. Então, todo paciente que vem aqui, quando ele volta um ano depois, ele fala assim, doutor, é diferente a clínica. Hoje, essa coisa não tinha ano passado. É exatamente isso. Porque os pontos de contato, eles não param. A gente vai melhorando, sem parar. E é essa mentalidade que vocês têm que ter. Se quer ser líder do segmento, se quer ser líder na urologia, como o Dr. Jorge Ocker, se quer ser líder no segmento, como o Dr. Ronald está se especializando para ser referência em catarata aqui em Feira de Santana e região, se quer ser líder, como a doutora Camila e Larissa, que está aqui me assistindo, dermatologista, nos segmentos dela, você precisa buscar a melhora contínua. Você precisa colar nas pessoas certas. E quem são as pessoas certas? As pessoas que te inspiram. Essa pessoa me inspira em tal segmento, cola nela. Cola. Se não tem dinheiro para comprar um curso ou para fazer uma mentoria com aquela pessoa, ouve. Fica ouvindo. Tá de graça. Tô aqui, ó, fazendo um vídeo de graça para vocês. Cola. O vídeo foi gravado? Vai. Revisa. Ouve. Entende os processos. Quais são as características que eu tenho que desenvolver. Vai. O Ronald tá aí. Começou a fazer vídeo. Negão, não consigo fazer vídeo. Você vai ficar bom fazendo, Ronald. O cara tá desenrolando. Fez um vídeo, Ronald, vamos melhorar essa comunicação, faz desse jeito, ajusta desse jeito, ponto. Fazendo network pago, network orgânico, tá aqui lapidando, tá desenvolvendo, tá tendo resultado. Ronald é a prova disso aí. Everton, foi meu R- na residência, veio fazer mentoria, tá explodindo. Tá virando referência lá em Irecê e região, cobrando valores que ele nunca imaginava. Hoje ele consegue cobrar o valor de uma cirurgia que ele passava uma semana para receber, dando plantão, ficando a semana inteira dando plantão. Hoje, em uma cirurgia que ele faz em 2 horas, ele paga uma semana de plantão dele. Por quê? Soube investir, soube direcionar, pegou o dinheiro dele e investiu na carreira dele, investiu no sucesso dele. E aí vocês têm que entender. Então, vai buscar quem são as referências de vocês, quem são as pessoas que inspiram vocês, cola nela. Não tem dinheiro agora? Ouve. Tem dinheiro? Vai lá e investe. Investe na sua carreira. O melhor resultado você só vai ter investindo em você. O trabalho é contínuo, como o grande Jonas falou aí. Beleza? Galera, então é isso, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria passar. Acredito eu que ou na semana que vem ou de hoje a 15 a gente vai ter mais uma live dessa. E mais uma vez eu queria convidar vocês que estão me assistindo aqui, que se não se inscreveu, no dia 19 de outubro, às 20 horas, a gente vai estar fazendo uma aula fechada no Zoom. Essa aula não vai ter acesso quem não tiver inscrito, é uma aula completamente fechada, sobre precificação. Precificação dos serviços médicos. Cola. Essa aula é o fenômeno. Eu vou mostrar a vocês uma nova mentalidade sobre a palavra precificação. Não é essa precificação que vocês estão acostumados a ouvir. Eu vou ensinar toda uma jornada que são os 10 mandamentos da precificação. Vocês precisam entender o que está por trás da palavra precificação.
Muita gente acha que precificar é só falar o valor. E vocês vão entender nessa aula todo um mindset que eu vou construir na cabeça de vocês. É uma reprogramação mental. Então, assim, tá assistindo, essa é uma obrigação de vocês, é de graça. Você não vai pagar nada, é absolutamente de graça. Esse conteúdo é de graça, o conteúdo de 19 também é de graça. Então, é só ir lá, ouve, aplica, executa, gera resultado. Gerou resultado, aumentou a grana, investe. Aí você vai para um outro patamar, um outro nível de investimento na sua carreira. Então, mas também você tem a opção de não fazer nada, todo esse conteúdo entra por aqui, sai por cá e continua no mesmo caminho que você está. Então, são opções. Eu estou te dando só a opção de você ouvir isso de graça. Eu não tive essa opção. Eu tive que ralar, investir em capacitação, investir alto. Tem cursos que eu pago de capacitação que custa 30 mil reais para passar 2 dias. Tem um curso que eu estou fazendo agora que eu estou pagando 30 mil reais para ter uma monitoria com o cara. Então, é investimento. Eu estou investindo na minha carreira e vou ter os resultados que eu quero. Eu quero chegar no topo da minha montanha. Só que para isso eu preciso ter uma rota. E eu preciso que alguém me guie nessa rota para mim ir mais rápido. Porque se eu vou sozinho eu posso até chegar, mas vai ser muito mais doloroso, a chance de erro é muito mais alta e a chance de desistir é muito mais alta. Mas se você vai com alguém te guiando, quando a gente vai fazer uma trilha, o que a gente faz? A gente paga alguém para ensinar a gente o caminho da trilha, porque é muito mais fácil. A chance de eu me perder é muito maior. Então é exatamente isso. Então, dia 19/10, grande Ronald, presença. Quero o seu depoimento lá na live, ou na aula ao vivo de Lari. Eu quero mostrar às pessoas que vão me assistir o que é que os meus mentorandos estão tendo aí de resultado, beleza? Então, galera, é isso. Espero ver vocês lá no dia 19. Muito provavelmente, talvez, na próxima segunda a gente tenha mais uma live dessa. Eu vou trazer um outro tema, tá bom? Talvez a gente explore mais um pouco da comunicação, eu vou avaliar. O objetivo aqui é trazer ordem prática. São conteúdos que vão transformar a vida de vocês, para que vocês consigam desenvolver algumas habilidades que, infelizmente, a faculdade e a vida não ensinam. Né? Habilidades de refinar a mentalidade de vocês para conseguir enxergar o que vocês talvez não tenham enxergado ainda, que é uma medicina em que você pode ganhar bem sim, você pode ditar as regras do jogo e você não precisa ficar subordinado a ter que dar plantão sábado de noite, domingo de noite, dar plantão durante a semana para no outro dia ir atender o consultório e fazer como eu faço hoje, atender paciente particular. Atendo paciente de convênio? Atendo, mas é uma escolha minha. Eu tenho apenas 2 turnos de paciente de convênio. Dia de quinta-feira, levo meu filho para natação. Final de semana estou em casa. Graças a Deus hoje rentabilizo, que eu posso viajar para onde eu quiser. Se eu quiser parar uma semana e trabalhar, eu paro. Eu não paro porque eu amo o que eu faço. Trabalhar com o que eu gosto. Ter acesso a todas as tecnologias que o meu paciente precisa para fazer tratamento comigo e ter uma legião de pacientes que são super fãs do meu trabalho, que estão dispostos a pagar o que for necessário para fazer um tratamento comigo. Porque hoje eles não me procuram pela técnica que eu faço, eles me procuram pelo resultado que eu entrego. Não é o resultado apenas técnico, aquele que eu falei lá no início da live. É pelo resultado de experiências positivas que eu proporciono em cada ponto de contato que ele estabelece comigo. E hoje foi muito engraçado que eu terminei a cirurgia, as pacientes, doutor, eu preciso tirar uma foto com o senhor. As 2 pacientes de cirurgia me pararam antes da alta para tirar uma foto comigo. Será por quê? Né? Então, essa é a ideia, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Forte abraço, agradeço a presença e a vocês que ficaram até agora aqui ouvindo. Espero que vocês peguem todo esse conteúdo e amanhã coloquem isso em prática. Porque você tem a certeza que os resultados vão começar a acontecer. E quanto mais você se empenhar para isso, mais rápido vocês vão ter resultado. Tá bom? Grande abraço. Muito obrigado e parabéns a todos que ficaram até agora. Vocês são vencedores e vocês vão ter os resultados que vocês buscam. É só mantendo o comportamento desses 8 pilares que eu falei aqui na live, tá bom? Quem não conseguiu pegar a live toda, Ronald, principalmente que é meu mentorado, assista porque tem muito conteúdo exclusivo aí, certo? A gente vai discutir isso lá no Método VXR, quem é da comunidade, a gente vai ter mais aulas sobre isso, mas esse conteúdo realmente ele foi pensado em detalhes. Esses 8 pilares é imprescindível para que você se posicione como liderança dentro do segmento de vocês, tá bom? Um abraço, fica com Deus que a garganta já secou. Show! A live vai ficar salva.